Fala, Dev, tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a como criar uma classe Manager customizada no Django, que é nada mais nada menos que uma interface que o Django utiliza para que ele possa se comunicar com o banco de dados. Então, se você deseja aprender Django, ou se você já é um desenvolvedor Django, mas deseja melhorar sua aplicação, fica aí até o final do vídeo. Bora lá para a tela então. Essa aqui é a aplicação que a gente vai construir. Pense nela como se fosse uma aplicação de chamado, onde tem vários chamados aqui, que são os tickets, que eles estão em aberto e a gente tem que ir resolvendo eles. Então, basicamente, a gente tem algumas opções aqui na aplicação, em que, por exemplo, a gente pode abrir todos os tickets e aí eles mudam os status dele, ou a gente pode fechar todos os tickets, que ele muda todos os status dos tickets. A gente pode selecionar alguns e abrir eles, ou a gente pode pegar eles e também fechar. E sempre que a gente vai fazendo alguma modificação aqui dos tickets, vai sendo contado aqui quantos estão em aberto e quantos estão em fechado. Mas antes de começar a nossa aplicação, vamos para uma pequena introdução de como funcionam os managers no Django. Então vamos entender agora para que serve a classe Manager no Django, que é uma forma de se comunicar com o banco de dados. Então, uma classe Manager no Django é nada mais, nada menos que uma interface para que seja possível você executar operações no banco de dados de forma muito mais simples utilizando apenas código Python. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, por exemplo, na nossa aplicação, a gente vai estar trabalhando com o Model Ticket. E dentro do ticket, ele já vem por padrão um manager dentro dele, que é quando a gente acessa aqui .objects. E com isso, a gente tem alguns tipos de operações que podem ser feitas através desse manager. Por exemplo, a gente pode fazer aqui o .get id igual a 1. Então, quando a gente executar esta função, o manager do Django vai saber traduzir para o banco de dados o que deve ser feito, qual a consulta SQL que deve ser feita, qual a operação no banco de dados deve ser feita. Então, quando a gente executa esse código, o manager do Django já sabe que ele deve traduzir para isso aqui. Que ele vai pegar aqui e fazer um select all from a tabela aqui, que é a tabela que a gente está trabalhando, que é o nome do nosso modelo, ticket, where id igual a 1, onde o id é igual a 1, que é basicamente o que está sendo feito aqui utilizando apenas Python. Então, vamos agora abrir o projeto para que a gente possa ver como tudo isso funciona na prática. Iniciar aqui o projeto do zero para que a gente pegue desde o começo até a construção da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar meu ambiente de desenvolvimento aqui, utilizando Python 3. Ele vai utilizar aqui o "-m" para selecionar o módulo Venv e vai criar uma pasta de desenvolvimento chamado env. Agora, eu vou ativar esse ambiente de desenvolvimento que foi criado utilizando o comando source env bin activate. Beleza, já estou com ele aqui ativado. Com isso, vou começar a instalar as dependências do projeto. Então, o primeiro que eu vou instalar vai ser o Django, pip install Django. Bom, ele está falando aqui, ele deu um warning aqui para mim, porque ele está falando que teve um erro checando a última versão do pip. Então, eu vou atualizar o pip aqui, utilizando pip install "-u pip", ou seja, ele vai fazer um upgrade aqui no pip. Beleza, ele sumiu aqui a mensagem de erro. E agora também eu vou instalar o IPython, pip install IPython. O IPython é um terminal, é um shell do Python mais robusto, com vários tipos de funções que a gente pode utilizar lá. A visualização dele também é melhor, então a gente vai instalar ele como dependência. Beleza, tudo instalado certinho. Agora eu vou iniciar o projeto do Django. Eu vou aqui, Django admin, start project. Eu vou dar o nome do project de main. Beleza, o projeto foi criado. Depois que ele foi criado com esse nome, eu gosto de modificar aqui de main para app. Beleza.
Outra dependência também que eu vou estar utilizando aqui é o Black, porque com isso o meu código já vai ser formatado automaticamente toda vez que eu salvar o projeto. E eu gosto disso porque o Black ajuda bastante a gente a deixar o nosso código mais organizado, bem padronizado. Então, pip install Black. Beleza, instalou aqui. Beleza, com o nosso projeto Django aqui criado, eu vou começar a iniciar a nossa aplicação aqui. Vou apenas entrar aqui dentro da pasta app, cd app, e vou aqui utilizar aqui o manage.py start app ticket. Beleza, já criou aqui ó, o nosso ticket. Com isso, eu vou aqui dentro da pasta app, na pasta main, em settings, e vou registrar aqui o nosso aplicativo em installed apps. Então vou botar aqui ticket.apps.ticketconfig. Com isso, o que o Django vai fazer aqui nesse momento? Ele vai saber que dentro aqui ó, dessa pasta ticket, apps, ele vai fazer a referência aqui para esse nosso arquivo. Ou seja, ele vai identificar que essa aplicação aqui ela está instalada e está inclusa dentro do nosso projeto. Vou fechar aqui. E agora eu vou começar criando o nosso modelo. Então vou abrir aqui ó, dentro de ticket, models.py, que a gente vai trabalhar aqui com um modelo muito simples. Vai ser class ticket, ele vai herdar aqui de models.model, que é a classe padrão que a gente tem que herdar quando a gente está trabalhando com o modelo no Django. Então o que ele vai ter? Ele vai ter um atributo aqui chamado title, que vai ser um models.charField, com max length de 100. Ou seja, a gente está criando um campo de caracteres aqui, onde o máximo que ele pode salvar de caracteres é 100. Vamos ter outra propriedade aqui, que vai se chamar isClosed, que vai ser um models.booleanField, e o default dele vai ser false. Ou seja, sempre que a gente criar um ticket, ele por padrão vai falar que o ticket está em aberto, ou seja, ele não está fechado. Bom, com o nosso modelo criado, agora a gente vai executar aqui o comando de fazer as migrações do Django. Então a gente vai criar aqui. Então a gente vai executar o comando manage.py make migrations. Com isso, o Django vai criar um arquivo de migração que ele vai saber quais são as operações necessárias para que ele crie esse modelo dentro do banco de dados. Ele cria um arquivo, aqui ó, 0001 initial, que vão ter aqui as operações necessárias para criar este modelo no banco de dados. Então, agora a gente tem que rodar aqui o comando manage.py migrate. O que o Django vai fazer? Ele vai executar esse arquivo de migração aqui e vai aplicar essas operações no banco de dados. Ok, aqui ele criou ele executou várias migrações, que por padrão essas migrações aqui são do Django, mas ele também fez aqui ó, o do nosso ticket, ó, ticket 001 initial, ele aplicou nossa migração. Com isso, a gente já tem uma tabela dentro do banco de dados que podem ser salvos os nossos tickets. Bom, com isso feito, vou começar a abrir aqui agora o shell do Python para que a gente possa criar alguns tickets. Então vai ser um shell do Python junto com a aplicação do Django, com o comando manage.py shell. Ele vai abrir um shell do Python utilizando o IPython que foi instalado, e aqui dentro a gente pode utilizar tudo que está englobado aqui do projeto do Django. Então com isso, eu vou importar aqui o nosso ticket de from ticket.models import ticket. Com isso, nós já temos o ticket aqui, e agora a gente pode começar a utilizar o manager do Django para criar objetos no nosso banco de dados. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui o comando ticket.objects.create, vou botar aqui ó, title,
Vou botar aqui nosso primeiro ticket. O que vai acontecer nesse momento aqui? A gente está utilizando aqui o manager do Django e ele tem esse método create que ele vai saber mapear o que deve ser necessário, qual a operação necessária para que crie este modelo lá no banco de dados. Por baixo dos panos, ele vai estar fazendo algo como a operação de insert into tal. Ele vai fazer essa operação no banco de dados para a gente. Então, vamos lá? Olha lá, ele criou o nosso ticket no banco de dados. Eu acredito que dá para fazer melhor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui do IPython. Vou utilizar aqui o pip install Django Extensions. O que eu estou fazendo aqui? Estou instalando essa dependência porque agora eu quero que ele mostre as operações que ele vai executar no banco de dados e mostre para a gente qual é a operação que está sendo feita. Então, vai ficar mais claro quando eu executar aqui os comandos. Então, com o Shell Plus instalado, a gente tem que registrar ela aqui no Installed Apps. Então, vou abrir aqui, main settings.py. Então, a gente tem que colocar aqui agora Django Extensions. Com esse pacote aqui já incluso, a gente vai abrir agora com o comando manage.py, Shell Plus, que ele vai utilizar um shell mais robusto ainda, com extensões do Django, e a gente vai passar aqui, ó, print SQL. Com isso, todos os comandos que a gente for utilizar no manager do Django, ele vai imprimir aqui para a gente qual está sendo a operação que está sendo executada no banco de dados. Olha lá. Quando a gente utiliza o Shell Plus, ele já faz todos os imports aqui para a gente, padrões que são bastante utilizados do Django. Com isso, ele também importa para a gente os nossos modelos já automaticamente. A gente não precisa se preocupar em fazer o import aqui do nosso modelo. Essa extensão é uma mão na roda. Bom, para que você veja aqui algumas das operações que são possíveis executar utilizando o manager do Django, a gente vai utilizar aqui, ó, ticket.objects.all. O que esse comando aqui vai fazer? Esse comando aqui, ele vai pegar todos os registros do banco de dados. E olha só qual é a operação que ele executa através disso. Então, olha lá. O que ele está fazendo aqui? Quando a gente fez uma consulta no banco de dados, o Django, por padrão, ele faz uma consulta desta forma aqui. E veja que aqui ele utilizou um limite, porque para quando a gente estiver utilizando essa operação de objects.all, não precise trazer todos os dados, todos os registros do banco de dados de uma vez, para não fazer com que o banco de dados fique sobrecarregado. Beleza. Com isso, vamos utilizar aqui o comando agora ticket.objects.create. Vamos botar aqui title, nosso segundo ticket. E vamos ver qual vai ser a operação que ele vai utilizar agora. Olha que interessante. Então, o Django fez aqui, ó, um insert into ticket, porque o que ele faz aqui? Esse aqui é o nome do nosso app, que é ticket, e o nome do nosso modelo, que no caso é ticket também. Ele está inserindo aqui no title o valor de nosso segundo ticket, e no isClosed ele está inserindo como 0. Ou seja, 0 é false no banco de dados e 1 é true. E ele está fazendo aqui retornando aqui o nosso ID. Beleza. Então, quando a gente está utilizando aqui o ticket.objects.create, ele está fazendo essa operação aqui no nosso banco de dados. Vamos lá. Outra forma aqui da gente utilizar agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui a operação que foi descrita no slide, que é ticket.objects.get id igual a 1. Vou salvar isso aqui numa variável, ticket. Olha que interessante. Então, o Django, quando ele está fazendo essa operação aqui, o manager está fazendo essa operação aqui no Django, ele está fazendo um select, pegando aqui ó, os atributos dele, ó, o ID, o title e o isClosed, dessa tabela, onde o ID é esse. Então, basicamente, esse aqui
é a consulta que é realizada no banco de dados quando a gente faz um objects.get. Agora, a gente vai fazer algumas operações diferentes aqui para a gente. Porque vamos supor que a gente queira pegar apenas os tickets que estão abertos. Então, a gente pode fazer essa operação. Ticket.objects.filter isClosed é false. E é isso aqui mesmo. Então, a gente está pegando aqui onde todas estão abertas. Elas não estão fechadas. Então, vamos ver. Então, ele fez essa consulta aqui, ó. Ele pegou o ID, o title e o isClosed, onde o ticket não está fechado. Beleza? E ele trouxe aqui para a gente 2 registros. Agora, vamos pegar onde o ticket está fechado. Ou seja, a gente só troca aqui ticket.objects.filter isClosed true. Olha lá, ele não trouxe nenhum porque não tem. A gente tem vários tipos de operações que podem ser executadas aqui, como por exemplo ticket.objects.count, ou seja, ele vai fazer uma contagem de quantos tickets a gente tem no banco de dados. Lá, retornou 2. E essa aqui é a operação SQL que foi executada. Bom, vou limpar aqui o terminal. E se a gente quisesse pegar agora todos os tickets que estão em aberto e finalizar eles, colocar eles em fechado? A gente pode utilizar aqui, ó, ticket.objects.filter isClosed é false, que a gente vai pegar aqui os 2 que estão em aberto e a gente pode fazer um update, a gente pode fazer uma modificação lá, falando que o isClosed para esses caras aqui agora é true. Então, olha lá. O que ele fez? Ele atualizou a tabela do ticket, colocou que agora eles estão fechados, onde o ticket estava aberto. Basicamente, é essa aqui a operação SQL que foi executada. Beleza? Então, vou limpar aqui. Agora, a gente pode fazer aqui, ó, ticket.objects.filter isClosed é true, ou seja, todos os tickets que estão fechados. E ele retorna aqui para a gente 2 tickets. Beleza. Com isso feito, agora a gente pode fazer algumas modificações aqui no nosso manager do Django para que a gente possa executar, utilizando o manager, formas mais simples de entender o que a gente está buscando. Qual o método que a gente pode chamar que, por exemplo, a gente queira pegar só os tickets que estão em aberto ou só os tickets que estão em fechado. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Então, quando a gente quer pegar os tickets que estão fechados, a gente faz essa consulta aqui. Só que poderia ser mais simples se a gente fizesse algo assim, ó, ticket.objects.closed. E a gente pega, com essa consulta aqui, a gente pegaria só os tickets que estão fechados. Ou então, ticket.objects.opened. Que aí ele vai pegar aqui apenas os tickets que estão em aberto. Mas veja que o nosso manager ainda não possui essas operações aqui lá mapeadas, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vou fechar aqui os settings e vou vir aqui no ticket. E agora a gente pode criar aqui o nosso manager customizado do Django, que vai fazer isso para a gente. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai criar aqui um class ticket manager. Ele vai herdar aqui de models.manager. E a gente vai criar aqui 2 métodos customizados, que vai ser o defClosed, que aqui ele vai fazer o quê? Ele vai retornar self.filter, que lembra, né? Aqui é como se fosse o objects. Self.filter isClosed é true. Ou seja, a gente mapeou aqui esse método e o que ele vai fazer quando a gente fazer essa chamada? Ele vai pegar apenas os tickets que estão fechados. E aqui agora, a gente vai pegar aqui defOpened, self, e ele vai retornar aqui self.filter isClosed é false. Ou seja, nesse momento a gente vai pegar e vai apenas pegar os tickets que estão em aberto.
Para que a gente possa utilizar esse Ticket Manager aqui, a gente tem que instanciar ele dentro do nosso model. Então, vou colocar ele aqui. Objects é igual a Ticket Manager. Pronto. Com isso, a gente já tem aqui o nosso Ticket Manager criado de forma customizada. Bom, vamos ver como ele funciona aqui então na prática. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é sair desse terminal e abrir ele de novo para que o Django veja essa mudança que a gente fez no nosso modelo. Então, vou sair daqui, vou abrir de novo aqui, manage.py shell plus --print SQL, para ele mostrar, né, para a gente as operações. Então, com isso, vou utilizar aqui o comando ticket.objects.opened. Olha lá que legal. Ele já trouxe aqui para a gente que ele não tem nenhum ticket em aberto, pois a gente tinha fechado eles. E agora aqui, ticket.objects.closed. Olha lá que legal. Ele pegou apenas os tickets que estão fechados. Com isso, a gente tem aqui duas abstrações, dois métodos, que basicamente eles deixam aqui de uma forma mais clara o que a gente está querendo executar no nosso banco de dados. Ou seja, em vez de a gente precisar ficar passando o filter aqui, a gente pode reutilizar esse método aqui em vários lugares da nossa aplicação, onde a gente precisa, por exemplo, filtrar só os fechados ou filtrar só os abertos, e fica uma forma mais fácil de se entender qual é o método, o que ele está buscando, qual é a pergunta que a gente está fazendo, quais são os dados que a gente quer trazer dessa nossa consulta, tá bom? Mas não apenas isso, a gente pode fazer diversas outras operações, como por exemplo, eu vou criar aqui um método customizado que ele vai contar para a gente quais são quais são as quantidades de ticket em aberto e quais são as quantidades de ticket que estão fechados. Então vamos lá. Ele vai ser aqui def, count, closed and opened. A gente vai passar aqui o self. Então neste caso a gente vai retornar aqui self.aggregate para fazer uma agregação. A gente vai fazer aqui do closed, ele vai fazer um count, um case e um when. Is closed igual a true. Então vai ser 1. E vai fazer aqui um opened, é um count, quando ele for is closed igual a false, then 1. Vamos importar esses métodos aqui. From django.db.modules, import count, case e when. Bom, vamos entender aqui o que isso aqui está sendo feito. Nesse momento, a gente está utilizando aqui um count, que ele vai fazer um caso, que quando o isClosed for true, ele vai fazer uma contagem de 1. Ou não, quando a gente estiver fazendo com opened, ele vai fazer um count, que ele vai verificar lá no banco de dados. Quando o isClosed for false, ele vai acrescentar 1. Ou seja, dessa forma que ele vai pegar a quantidade de tickets que estão fechados e a quantidade de tickets que estão em aberto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o shell, vamos fechar de novo. Vamos utilizar o mesmo comando, manage.py shell plus print SQL, para pegar esse novo método que a gente criou. Então vamos lá, ticket.objects.count, closed and opened. Vamos ver. Olha que interessante, então. Essa aqui é a consulta que ele fez aqui para a gente, para saber qual é a quantidade de tickets que estão fechados, qual a quantidade de tickets que estão em aberto. E com isso aqui a gente tem um dicionário Python, já falando aqui que a gente tem duas quantidades fechadas de tickets e duas quantidades de tickets em aberto. Legal. A gente consegue ainda fazer muito mais coisas aqui, e a gente vai ver isso de forma mais profunda agora, porque, por exemplo, vamos supor que a gente queira pegar todos os tickets que estão em aberto e fechar eles. Como que a gente poderia fazer isso? Então, nesse momento, a gente vai ter que criar um query set que está relacionado com o ticket. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Então, a gente vai criar aqui uma class ticket query set, que ela vai herdar aqui de models.querySet, e a gente vai criar aqui os métodos. Quando a gente executa,
por exemplo, esse código aqui, o opened, esse filtro aqui ele retorna uma query set, ou seja, a gente tem que fazer com que a query set, que é um conjunto de dados que foi retornado do banco de dados, tenha um método para que, por exemplo, se a gente quiser pegar todos e fechar, essa query set aqui, que a gente vai criar, vai ter esse método. Ou seja, sempre que a gente utilizar o comando aqui, por exemplo, opened, e ele faz um self.filter, ele vai retornar esse objeto aqui para a gente, esse ticket query set, em vez da query set padrão aqui do Django. Então vamos criar aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um método de fechar, que ele vai pegar todas as consultas que foram feitas no banco de dados e fechar. Quando a gente fizer isso, vai ficar mais fácil de entender, que ele vai fazer o seguinte, ele vai aqui retornar self.update isClosed true. Ou seja, ele vai fazer uma atualização fechando esses tickets que foram selecionados no banco de dados. E a gente vai ter aqui um open, que ele vai fazer um update fazendo isClosed false. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Vamos supor que a gente tem aqui ticket.objects.closed. A gente tem esses tickets que estão fechados e a gente vai abrir eles. A gente vai utilizar o ponto .open. Como a gente não tem aqui ele ainda, ele vai dar um erro. Mas seria basicamente de fazer isso aqui. Ó. Update isClosed é false. E basicamente é esse aqui que a gente vai executar, mas de uma forma muito mais simples, utilizando aqui open. Então, vamos lá, vou fechar aqui, vou abrir de novo. Opa! Antes disso, eu esqueci de fazer um negócio aqui, que a gente tem que passar aqui a nossa query set para o ticket manager. Eu não tinha feito isso, então a gente vai ter que sobrescrever aqui o método def get query set e vai retornar aqui o nosso ticket query set, passando aqui o nosso modelo, self.model, e usando aqui o self.db. Esse self.db é para ele saber qual banco de dados que ele vai utilizar. Então, beleza? Então, agora sim, vamos abrir aqui o nosso terminal. Deu um erro aqui, porque ele está falando que não tem o query set, porque aqui é query set com S maiúsculo. Beleza, vou salvar aqui. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegar todos os tickets que estão em aberto, vamos ver. Opened. Tem 2 tickets em aberto e a gente vai fechar eles. Close. Beleza. Agora vamos ver aqui quantos tickets tem em aberto. Olha lá. Nenhum. Ele fez a operação de atualizar aqui no banco de dados, como a gente pode ver. Então, vamos pegar aqui ticket.objects.closed agora. Olha lá, tem 2 tickets fechados. E a gente pode abrir eles. Pronto. Então, vamos ver aqui. Utilizando agora o count, closing opened, para a gente ver. Então, não tem nenhum ticket fechado e tem 2 em aberto. Beleza, com isso feito, então, agora a gente vai utilizar esses métodos aqui na nossa aplicação. Então, agora a gente vai criar aqui o nosso template. Vou abrir aqui. Templates. Vou criar aqui o home.html. Eu vou deixar esse home.html no GitHub. Você só precisa copiar e colar para não ter que fazer aqui tudo do zero. Então vou colar ele aqui. Com isso eu tenho que registrar aqui que dentro da pasta app eu coloquei os templates nessa pasta. Vou abrir aqui o main settings.py e vou vir aqui nessa parte de templates. Vou colocar aqui para ele conhecer o base dir/templates. Ou seja, ele vai pegar aqui o nosso diretório padrão, que é o app, e vai concatenar aqui colocando /templates. Vai fazer basicamente isso aqui, app/templates. Basicamente é isso. Então vamos fechar aqui.
Beleza, já temos aqui então o nosso template. Agora a gente vai criar aqui a nossa view. Vou criar aqui. Então agora a gente vai criar aqui as nossas views. Então vamos lá. Vou aqui dentro de views. Vai ser o home, vai ser aqui request. A gente tem uma função aqui que recebe o request por padrão no Django. Ele vai pegar aqui todos os tickets, ticket.objects.all, vai pegar todos os tickets, vai fazer o count aqui, aquele método que a gente criou, que é ticket.objects.count, close and opened, e vai renderizar aqui isso aqui para o nosso template. Então a gente vai retornar aqui render, request, passando aqui o nome do nosso template, e passando um contexto aqui com essas informações. Então a gente vai ter aqui tickets, recebe tickets, e count, recebe count. Basicamente é isso aqui que a nossa view vai fazer. Nós vamos ter outra view que vai fazer o seguinte. Ela vai fechar os tickets por IDs, ou seja, close tickets by IDs. Vai pegar aqui também o request. Ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar aqui se tem IDs com request.post.getTickets, ou seja, esse operador aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar pegar essa informação e jogar para o IDs. Então, se tiver esses tickets, ele vai continuar. Então, vai vir aqui, vou botar aqui tickets to close, que vai ser IDs.split com a vírgula, porque basicamente os IDs vão vir assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um split, vai jogar esse aqui numa lista, que vai ficar assim no final das contas. 2, 3, 4 e por aí vai. E a gente vai fazer aqui o seguinte, ticket.objects.filter id in tickets to close close. A gente vai utilizar aquele nosso operador lá da query set para fechar todos os tickets que foram filtrados aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui, agora, e beleza. Ele fechando, o que ele vai fazer? A gente vai só retornar aqui um redirect para nossa home. Ou seja, vamos importar aqui o redirect. Beleza? Ou seja, ele vai fazer o seguinte, então, aqui no final das contas. Se tiver esses IDs, que ele vai tentar pegar aqui do request.post, ele vai tentar pegar esses tickets, vai transformar aqui numa lista e vai fazer com que o nosso manager ele faça um filtro aqui, procurando os IDs que estão dentro dessa lista e vai fechar eles. E depois, de qualquer forma, se ele não conseguir passar por nada aqui, ele de qualquer forma ele redireciona para a home, que vai ser essa nossa função aqui. Nós também vamos ter uma função aqui que vai fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de fechar, ela vai abrir os tickets. Então, def open tickets by IDs, recebe aqui o request, vai fazer a mesma coisa aqui, if IDs request.post.getTickets, vai fazer aqui tickets to open é igual a IDs.split na vírgula, vai fazer ticket.objects.filter id in tickets to open.open e vai retornar aqui um redirect para a home. Beleza? Com isso feito, opa, faltou um ezinho aqui. Beleza? Com isso feito, nós vamos criar mais duas funções que são relacionadas ao abrir todos os tickets e fechar todos os tickets. Então, vou começar aqui fechando todos os tickets. Def close all tickets. Vai receber um request. Vai pegar aqui ticket.objects.all.close. Beleza? Ele vai retornar aqui um redirect para a home. Então, toda vez que for feita uma requisição para essa view, ele vai pegar aqui e vai fechar todos os tickets. Outro aqui, def open all tickets, para abrir todos os tickets. Então, ticket.objects.all.open.
e vai retornar aqui um redirect para a home. Ou seja, ele vai pegar aqui, vai pegar todos os tickets e vai abrir. E vai fazer um redirecionamento aqui para a nossa home. Bom, então com isso feito, agora a gente tem que registrar essas nossas views aqui. Então vou abrir aqui o arquivo de URLs dentro de app main urls.py. Vou fazer um import aqui, from ticket, import views, para pegar todas as views lá. Vou começar implementando elas aqui então. Então a primeira vai ser um path, vai ser bem na raiz mesmo. Ele vai pegar aqui o nosso views.home e ela vai ter aqui o nome de home. Beleza. Então aqui a gente passou onde vai ser o path dela. Aqui a gente passou nossa função e aqui a gente passou o nome dela. Porque com esse nome aqui, a gente pode utilizar esse redirect aqui, ó, passando o nome da nossa view, que ele vai saber mapear isso aqui para essa função aqui e chamar ela. Vamos fazer outra aqui também. Que vai ser para fechar os tickets. Então, close tickets by IDs. Nós vamos usar aqui views.close tickets by IDs e o nome dela vai ser close tickets by IDs. Salvar aqui. Beleza, vamos agora fazer a open tickets by IDs. Vamos usar aqui views.open tickets by IDs com o nome de open tickets by IDs. Beleza, faltou mais duas. Vamos botar mais um path. Close all tickets, que vai ser views.close all tickets. E ela vai ter aqui o nome de close all tickets. Beleza. Mais uma. Path open all tickets. Views.open all tickets. E o nome dela vai ser open all tickets. Bom, com tudo isso aqui feito, agora a gente pode rodar nossa aplicação e ver ela funcionando. Então vamos lá. Vou abrir aqui o terminal, utilizar o comando run server. Então manage.py run server para rodar o servidor local. Então vou abrir aqui localhost 8000. Então a gente tem aqui a nossa aplicação já funcionando. A gente pode aqui, ó, fechar todos os tickets, que ela muda para fechado, abrir todos os tickets. Nós também podemos fechar um ticket aqui, fechar aqui, abrir. E com isso a gente tem aqui, ó, os nossos dados sendo atualizados. Vou abrir aqui o template só para vocês verem como ele está funcionando. Então vamos ver aqui o template. Aqui no template, a parte mais importante aqui, ó, é que aqui no fechar e no abrir ele chama aqui duas funçãozinhas Ajax, ó, que ele pega aqui, ó, os tickets que estão em aberto e fecha eles, utilizando aqui, ó, nosso URL. Como a nossa URL está nomeada, aqui, as nossas URLs estão nomeadas, ele sabe aqui qual URL que ele vai utilizar aqui para fechar os tickets e qual URL ele vai utilizar aqui para abrir os tickets. Bom, outra coisa aqui importante também, ó, que a gente utilizou aqui o contexto do count para pegar o opened e o closed. Bem aqui, ó. Vou abrir aqui a nossa view. Cadê views? Aqui. Que a gente tem aqui, ó, no nosso contexto, ó, o count, né, que foi aquele método que a gente criou. E lá dentro dele a gente tem o closed e o opened. Então a gente pode utilizar ele aqui. Beleza. Agora, eu quero criar mais um método até para que fixe isso dentro da sua cabeça, para que você veja outras formas aqui que a gente poderia utilizar para fechar esses tickets aqui, ó. Então, em vez da gente utilizar um comando que faça o filtro e feche, a gente vai utilizar algo só assim, ó, ticket.objects.close tickets. E a gente passa aqui os tickets para fechar. Então, olha aqui, ele vai ficar bem mais simples, ó, de entender, ó. E a gente pode remover esse cara aqui. E também aqui a mesma coisa, ticket.objects.openTickets. E a gente passa aqui tickets to open. Então, basicamente, a gente vai pegar
e vai criar mais 2 métodos lá no Manager para que ele possa executar esse tipo de operação aqui. Então, vamos lá. Então aqui no Models, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, e vai criar aqui, ó, def, close, tickets, recebe self e tickets, né? Porque aqui ele vai pegar para saber quais os tickets que ele vai fechar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, return self. Return self.filter, id in tickets, e a gente vai pegar aqui, ó, close. A gente vai utilizar essa função que a gente utilizou aqui. E o outro aqui vai ser def open tickets, que vai pegar aqui self tickets, vai retornar aqui self.filter id in tickets.open. Então, basicamente, a gente utilizou aqui, ó, os 2 métodos aqui. Estamos utilizando ele aqui para ficar mais fácil ainda para a gente poder reutilizar esse aqui no nosso código. Ou seja, sempre que a gente precisar fechar um ticket, a gente só utiliza esse método aqui, passando os tickets. Ou se a gente precisar abrir, a gente passa os tickets aqui e ele vai abrir para a gente. Em vez da gente precisar fazer aqui filter, .update, tal, a gente utilizou aqui o conjunto de funções que a gente criou para que fique mais fácil da gente utilizar aqui o Manager no Django. Então, beleza, com isso eu salvo aqui. Vou parar a aplicação. Não precisa parar, ele já atualizou aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Então, a gente pode fechar todos os tickets e pode abrir todos os tickets. Vamos ver aqui. A gente pode fechar esses tickets aqui. E com isso aqui a gente tem a nossa aplicação funcionando muito bem melhor. Muito mais fácil de entender o que está sendo executado, né? A gente tem aqui que a gente vai fechar os tickets, vai abrir os tickets. E a gente tem aqui tudo muito bem abstraído dentro do Manager. Ou seja, a gente pode reutilizar todos esses métodos aqui em vários contextos, em várias partes da nossa aplicação. Bom, é isso. Se você gostou, deixa um like aí. Se você quer ver outro tipo de vídeo ou teve alguma dúvida aqui, deixa um comentário que eu vou responder ele com todo prazer. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu!